A praça da vila está cheia naquela manhã de sábado. Helena, 24 anos, está ajoelhada no chão empoeirado, tremendo, com o vestido rasgado e sujo de sangue seco. Seu pai bêbado grita para toda a praça ver. Olhem só, minha filha, a encalhada, feia, velha, inútil. Ninguém quis ela. Vou ter que jogar ela no rio. As pessoas param, mas ninguém faz nada. Alguns desviam o olhar. Helena não tem mais lágrimas. São anos de humilhação, de surras, de terror todas as noites. Quando ele ergue a mão para dar mais um golpe, uma voz grave corta o ar. Isso acaba agora. O que esse pai cruel não percebe é que um homem observa tudo. Um homem que viveu isolado há anos, que perdeu tudo, mas que não vai permitir aquela injustiça. O que esse fazendeiro faz deixa todos em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita na justiça e na proteção dos indefesos, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar para a nossa história. A praça da vila estava cheia naquela manhã quente de sábado. O sol batia forte nas pedras do calçamento, refletindo uma luz quase cruel sobre os rostos das pessoas, que caminhavam de um lado para o outro, cuidando de suas compras e conversas. O cheiro de pão fresco vindo da padaria se misturava com o aroma de terra seca e suor. Era um dia comum, cheio de movimento e vida, mas para Helena, aquele seria o dia em que tudo mudaria de forma que ela jamais poderia imaginar. Ela estava ajoelhada no chão empoeirado da praça, as mãos tremendo enquanto tentava se proteger de mais um golpe. Seu vestido surrado, que já fora branco, mas agora estava manchado de terra e sangue seco de surras anteriores, estava rasgado na manga direita. Seu cabelo castanho escuro, que costumava ser seu único orgulho, estava desgrenhado e coberto de poeira. Ela não ousava levantar os olhos, não ousava encarar as pessoas ao redor. A vergonha queimava mais do que qualquer ferimento físico. Seu pai, Mário, estava em pé ao lado dela, o rosto vermelho de raiva e os olhos vidrados pela bebida que consumira desde o amanhecer. Ele cheirava a cachaça barata, aquele odor azedo que Helena conhecia tão bem, que a fazia sentir náusea sempre que se aproximava dele. As mãos dele, calejadas e sujas, estavam fechadas em punhos, prontas para desferir mais uma surra. A voz dele ecoava pela praça inteira, alta e cheia de veneno, sem nenhuma consideração pelos ouvidos que escutavam. Olhem só, minha filha, a encalhada, 24 anos e ninguém quis, feia, velha, inútil. Ele cuspiu as palavras como se fossem lâminas afiadas, e cada uma delas cortava Helena por dentro, abrindo feridas que já estavam machucadas demais para cicatrizar. Nenhum homem prestou nessa mulher, nem de graça ela serve. Vou ter que jogar ela no rio, porque nem para trabalhar ela presta. As pessoas ao redor pararam para observar. Alguns desviavam o olhar, constrangidos, fingindo que não estavam vendo nada. Outros ficavam ali parados em silêncio, como se assistissem a um espetáculo triste que não sabiam como interromper. Havia pena em alguns olhares, mas também havia julgamento. Helena sentia o peso de cada olhar. Sentia a vergonha queimando seu rosto, mais quente que o sol do meio-dia. Ela não chorava mais. Já não tinha lágrimas sobrando. Eram tantos anos de humilhação, tantas surras, tantas noites em que dormia com medo de acordar e encontrar o pai bêbado novamente, pronto para descarregar toda a sua raiva nela. Mário ergueu a mão novamente, os dedos se fechando para dar mais um tapa no rosto da filha, quando uma voz grave, firme e carregada de autoridade cortou o ar como uma lâmina afiada. Isso acaba agora. O silêncio foi instantâneo. Até o vento pareceu parar de soprar. As conversas cessaram. As crianças que brincavam no canto da praça pararam de correr. Helena ergueu os olhos, ainda tonta pela dor e pela humilhação, e viu um homem alto se aproximando com passos firmes e decididos. Ele tinha ombros largos, braços fortes marcados pelo trabalho pesado, o rosto marcado pelo sol e pelo tempo, com rugas ao redor dos olhos que contavam histórias de sofrimento silencioso. Seus olhos eram castanhos escuros, profundos, e havia neles uma expressão que não deixava dúvidas. Ele não estava ali para assistir. Ele estava ali para agir. Mário virou-se para o desconhecido com um sorriso debochado, cambaleando levemente. "E quem é você para se meter na minha vida, hein?
Essa daí é minha filha. Eu faço o que quiser com ela. Criei ela, dei comida, dei teto, e agora ela é um peso morto que ninguém quer. O homem parou a poucos passos de distância, os olhos fixos em Mário com uma intensidade que fez o bêbado dar um passo instintivo para trás, mesmo sem perceber. Não, você não faz mais nada com ela. A multidão murmurou baixinho. Quem era aquele homem? De onde ele vinha? Alguns o reconheceram. Era Rafael Carvalho, o fazendeiro viúvo que morava nas terras além da vila, nas colinas onde poucos se aventuravam. O homem que vivia isolado desde que sua esposa morrera no parto 3 anos atrás, levando com ela o bebê que nunca chegou a respirar. Ele era conhecido por ser frio, distante, alguém que mal trocava palavras com as pessoas na vila. Só vinha quando precisava comprar mantimentos ou ferramentas, pagava em silêncio e ia embora. Mas ali estava ele, no centro da praça, enfrentando Mário como se estivesse disposto a fazer o que fosse necessário para proteger aquela mulher que nem conhecia. Mário deu uma risada nervosa, olhando ao redor como se esperasse apoio da multidão. Ah, é? E o que você vai fazer? Me bater? Chamar a polícia? Essa aí é minha filha, e se nenhum homem a quer, então ela não serve para nada mesmo. Melhor ela morrer do que continuar sendo um fardo. Rafael respirou fundo, o maxilar contraído. Ele sabia que palavras não resolveriam nada com um homem como Mário. A violência e a bebida já haviam consumido qualquer resquício de humanidade que ele poderia ter tido um dia. Então, Rafael fez algo que ninguém esperava. Algo que o próprio Rafael não sabia que seria capaz de fazer até aquele momento. 200 pesos. O silêncio voltou, ainda mais pesado, ainda mais denso. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para processar aquelas 2 palavras. O quê? Mário piscou, confuso, a mente lenta pela bebida tentando entender. 200 pesos. Eu pago por ela. Ela trabalha como governanta na minha fazenda. Você fica com o dinheiro e nunca mais encosta a mão nela. Nunca mais. Se eu souber que você tentou procurá-la, vai ter problemas comigo. A proposta era absurda, desumana, revoltante. Comprar uma pessoa como se fosse gado. Mas era a única forma que Rafael encontrou, naquele momento de desespero e revolta, de tirar Helena daquele inferno sem causar uma cena ainda pior. Ele sabia que argumentar com Mário seria inútil. Mas o homem entendia uma linguagem: dinheiro. Mário, que segundos antes estava pronto para espancar a filha até ela desmaiar, agora sorria de orelha a orelha. Seus olhos brilhavam com a ganância, aquele brilho doentio que só a bebida e a ambição traziam. 200 pesos era mais dinheiro do que ele via em meses, talvez em um ano inteiro. Com aquilo ele poderia beber por semanas, poderia jogar, poderia fazer o que bem entendesse. Ele nem hesitou um segundo. Fechado. Ela é sua. Leva essa inútil embora. Rafael tirou o dinheiro do bolso da calça, notas amarrotadas que havia guardado para comprar sementes e ferramentas, e entregou para Mário, que agarrou as notas como se fossem pepitas de ouro. Nem olhou para a filha uma última vez. Simplesmente virou as costas e saiu rindo, contando o dinheiro, completamente indiferente ao destino dela. Então Rafael se abaixou, ficando na altura dos olhos de Helena, que ainda estava no chão, e estendeu a mão para ela. Sua mão era grande, calejada pelo trabalho, mas o gesto era gentil. Helena olhou para a mão dele, depois para o rosto dele, e viu algo que não via há muito, muito tempo: gentileza sincera. Você não é mercadoria, ele disse baixinho, só para ela ouvir, para que ninguém mais na praça pudesse escutar aquelas palavras. Mas era a única forma de te tirar daqui. Você não precisa ter medo de mim. Helena hesitou. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Ela não sabia quem era aquele homem. Não sabia se podia confiar nele. Mas ela sabia, no fundo do coração, que não tinha escolha. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, era melhor do que continuar ali sendo espancada e humilhada todos os dias, vivendo com o medo constante de que um dia seu pai a mataria durante uma surra. Ela aceitou a mão dele. Rafael a ajudou a levantar com cuidado, notando como ela tremia, como seu corpo estava machucado. Ele a conduziu até a charrete que estava amarrada do outro lado da praça. As pessoas continuavam olhando, mas ninguém disse nada. Ninguém teve coragem de intervir, de questionar, de fazer nada.
Mário já estava sumindo na esquina, provavelmente indo direto para o bar gastar o dinheiro. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar. Você já viu alguém sendo humilhado em público e não fez nada? Como você se sentiu depois? Será que você teria a coragem de intervir como Rafael fez? Durante a viagem até a fazenda, Helena não disse uma palavra sequer. Ela estava sentada ao lado de Rafael na charrete, o corpo rígido, os olhos fixos no horizonte sem realmente ver nada. O balanço do veículo, o som dos cascos do cavalo batendo no chão de terra, o canto dos pássaros, nada disso registrava em sua mente. Ela apenas sentia o balanço monótono e tentava processar o que havia acabado de acontecer. Rafael também não falava. Ele conduzia o cavalo em silêncio, as rédeas firmes em suas mãos, mas seu rosto estava tenso. Ele sabia que ela estava em choque, aterrorizada, e qualquer palavra poderia piorar as coisas. Então ele apenas manteve o silêncio, respeitando o medo dela, dando a ela o espaço que precisava para respirar. Helena, por dentro, estava travando uma batalha silenciosa. Ela não conhecia aquele homem. Não sabia nada sobre ele além dos rumores que ouvia na vila. O fazendeiro viúvo, o homem que perdeu a esposa e o filho, o homem que vivia sozinho e não falava com ninguém. E agora ele a havia comprado. Comprado, como se ela fosse um objeto, um animal. Ela não sabia se deveria sentir gratidão por ter sido tirada do inferno ou terror pelo que poderia vir a seguir. As histórias que ela ouvia sobre homens que compravam mulheres nunca terminavam bem. Eles as usavam, abusavam delas, tratavam como escravas e depois as descartavam quando cansavam. Seria esse o destino dela? Será que ela apenas trocou um inferno por outro? O pai a espancava, mas ao menos ela sabia o que esperar dele. Esse homem era um desconhecido, um completo desconhecido. Quando finalmente chegaram à fazenda, Helena ficou surpresa com o que viu. O lugar era grande, muito maior do que ela imaginava. Havia campos verdes se estendendo até onde a vista alcançava, algumas vacas pastando tranquilamente, galinhas ciscando no terreiro. Um pequeno pomar com árvores frutíferas. A casa principal era simples, mas sólida, feita de madeira e pedra, com uma varanda ampla na frente. Ao lado, havia uma casa menor, que parecia ser a dos empregados. Tudo estava limpo, organizado, bem cuidado. Era diferente de tudo que ela conhecia. Rafael parou a charrete em frente à casa menor e desceu. Depois estendeu a mão para ajudar Helena a descer também. Ela aceitou a ajuda, mas ainda estava tensa, rígida, cada músculo do corpo preparado para fugir se fosse necessário. Ele a conduziu até a casa menor e abriu a porta com uma chave que tirou do bolso. "Esse é o seu quarto", ele disse, apontando para um pequeno cômodo limpo e organizado. Havia uma cama de solteiro com lençóis brancos limpos, um armário de madeira simples, uma mesinha com uma lamparina, uma cadeira e uma pequena janela que dava para o pomar. Nada luxuoso, mas era mais do que Helena tinha tido em toda a sua vida. "Você pode trancar a porta se quiser, a chave fica com você." Ele colocou a chave na mão dela, e Helena olhou para o pequeno pedaço de metal como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. Uma chave, controle sobre seu próprio espaço, segurança, a possibilidade de se trancar e não ser invadida. "Ninguém vai te machucar aqui. Você tem minha palavra. Eu sei que não tem motivo nenhum para confiar em mim agora, mas com o tempo, espero que você veja que estou falando a verdade." Helena ergueu os olhos para ele pela primeira vez desde que chegaram, procurando por sinais de mentira, de crueldade escondida, mas tudo o que ela via era cansaço. Cansaço profundo nos olhos dele, como se ele carregasse um peso imenso nas costas. Ele parecia sincero, mas ela não confiava. Não podia confiar, não ainda, não depois de tudo o que havia passado. "Descanse hoje, você passou por muito. Amanhã, a dona Marta vai te explicar suas tarefas. Ela é a cozinheira e governanta aqui. É uma boa pessoa. Vai te ajudar." Ele deu um passo para trás como se quisesse dar espaço físico para ela respirar, para ela não se sentir pressionada, e então saiu, fechando a porta atrás de si com cuidado. Helena ficou sozinha no quarto. Ela trancou a porta imediatamente, testou a maçaneta 3 vezes para ter certeza absoluta de que estava segura e então desabou na cama. Ela não chorou. As lágrimas haviam secado há muito tempo.
Apenas ficou ali, encarando o teto de madeira, tentando entender o que havia acontecido, tentando processar a montanha-russa de emoções que a consumia. Nos primeiros dias na fazenda, Helena mal conseguia olhar para Rafael. Sempre que ele se aproximava, mesmo que fosse apenas para perguntar se ela estava bem ou se precisava de algo, ela encolhia, os ombros subindo automaticamente, o corpo se preparando para um golpe que nunca vinha. Mas o golpe nunca vinha. Ele mantinha distância respeitosa, nunca invadia seu espaço pessoal, comunicava-se apenas sobre as tarefas da casa e nunca, nem uma única vez, levantou a voz. As tarefas eram surpreendentemente leves. Cozinhar as refeições, organizando a casa, limpando os cômodos. Nada extenuante. Nada que a deixasse exausta como acontecia na casa do pai, onde ela trabalhava do amanhecer até tarde da noite sem parar, costurando roupas para vender, limpando, cozinhando, e ainda assim era chamada de preguiçosa e inútil. Aqui as tarefas eram razoáveis, tinha tempo para descansar, e pela primeira vez em anos, Helena tinha comida suficiente. Comida de verdade. Não apenas os restos que o pai deixava quando estava bêbado demais para comer. Dona Marta, uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, rosto amável marcado por rugas de expressão, que trabalhava na fazenda há décadas, foi quem quebrou o gelo. Uma tarde, enquanto Helena lavava a louça na cozinha, as mãos mergulhadas na água morna ensaboada, Dona Marta se aproximou e começou a conversar enquanto secava os pratos. "Você tá com medo dele, né?" Dona Marta disse sem rodeios. Sua voz era gentil, mas direta. Helena parou, as mãos ainda na água ensaboada, e olhou para a mulher sem saber o que responder. Seu silêncio era resposta suficiente. Dona Marta suspirou, colocando o prato seco de lado. "Olha, eu trabalho aqui há muito tempo. Desde que o Rafael era um menino pequenininho, correndo por esses campos. Conheço ele melhor do que muita gente. E posso te dizer uma coisa com toda a certeza do mundo. Ele não é o tipo de homem que machuca a mulher. Nunca foi, nunca vai ser." Helena franziu a testa confusa. "Então por que ele me comprou? Por que faria isso? Porque ele não suportava ver o que estava acontecendo com você." Dona Marta se aproximou mais, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. O pai dele batia na mãe. O Rafael era pequeno demais para proteger ela. Devia ter uns 6 ou 7 anos. Ele via tudo, mas não podia fazer nada. Era só uma criança. Ele carrega isso até hoje, sabe? Aquela culpa de não ter sido forte o suficiente para salvar a mãe. A revelação atingiu Helena como um soco no estômago. Ela nunca tinha pensado nisso. Nunca imaginou que ele também carregava cicatrizes, que ele também tinha suas próprias dores. Dona Marta continuou, os olhos distantes como se estivesse revivendo memórias antigas. Ele era um homem alegre, sabe? Antes da Luciana morrer. Ela era a esposa dele, uma moça doce, cheia de vida. Eles eram tão apaixonados que dava gosto de ver. Quando ela engravidou, ele ficou nas nuvens. Já estava fazendo planos, reformando um quarto para ser o quartinho do bebê. Mas aí aconteceu o parto. Foi difícil, muito difícil. Ela sofreu por horas e no final perdemos os dois, a Luciana e o bebê. Menino ia se chamar Miguel. Helena sentiu um aperto no peito. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Se fechou completamente. Trabalha, 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 do amanhecer até a noite, como se quisesse esquecer, como se o cansaço físico pudesse apagar a dor. Mas não apaga. A gente vê nos olhos dele. A dor está sempre lá. Helena ficou em silêncio, processando as informações, tentando entender o homem que a havia tirado da praça. Então Rafael não era um monstro. Ele era apenas um homem quebrado, tentando fazer o que achava certo, tentando salvar alguém da maneira que não conseguiu salvar sua mãe quando era criança. O ponto de virada aconteceu alguns dias depois, em uma manhã comum que se tornaria extraordinária. Helena estava carregando uma bandeja com xícaras de porcelana, aquelas xícaras delicadas que Dona Marta havia pedido para ela levar até a sala, quando tropeçou em um tapete que estava dobrado. A bandeja escapou de suas mãos, tudo pareceu acontecer em câmera lenta, e as xícaras se estilhaçaram no chão de madeira com um barulho alto que ecoou pela casa inteira. Helena congelou. O medo a paralisou completamente, cada músculo do corpo travado. Ela esperava a violência.
Esperava os gritos, os tapas, a dor familiar que sempre vinha depois de qualquer erro, por menor que fosse. Seu pai sempre dizia que ela era desajeitada, burra, que não prestava para nada. Mas o que veio foi completamente diferente. Rafael, que estava sentado à mesa na sala ao lado lendo uns papéis sobre a colheita, levantou os olhos ao ouvir o barulho. Ele se levantou rapidamente e caminhou até o corredor onde Helena estava paralisada, cercada de cacos de porcelana. Ela recuou instintivamente, tremendo, os olhos arregalados de terror, esperando o pior. Você se machucou? A pergunta a pegou completamente de surpresa. Ele não estava gritando. Não estava com raiva. Estava preocupado com ela. Eu não. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu vou pagar, eu vou consertar, eu... As palavras saíam atropeladas, desesperadas, sem fazer sentido, porque ela estava em pânico total. Rafael viu o terror absoluto nos olhos dela e entendeu. Ele respirou fundo, ajoelhou-se no chão para ficar na altura dos olhos dela e disse, com uma voz incrivelmente suave que ela nunca tinha ouvido antes: Eu não sou seu pai, Helena. Você pode respirar aqui, pode errar, pode quebrar coisas. Você é humana. Acontece. Ninguém vai te bater por isso. Foi como se algo dentro dela se quebrasse. Anos e anos de dor, de medo, de tensão acumulada, tudo veio à tona de uma vez só. Helena desabou em lágrimas, soluçando de um jeito que parecia vir de um lugar muito, muito profundo, de um poço sem fundo de sofrimento que ela havia guardado por tanto tempo. Ela chorou pela menina que ela foi, pelos anos de abuso, pela mãe que morrera quando ela tinha apenas 10 anos e a deixou sozinha com aquele monstro. Rafael, claramente desajeitado com emoções intensas, pegou um lenço limpo do bolso e estendeu para ela. Chora o quanto precisar. Ninguém vai te julgar aqui. Deixa sair tudo. Helena chorou até não ter mais forças, até seu corpo estar exausto e as lágrimas finalmente secarem. E quando finalmente parou, ela se sentiu mais leve, como se tivesse deixado um fardo imenso para trás, como se pudesse finalmente respirar sem o peso esmagador da dor constante. Agora me fala sinceramente, você já teve que escolher entre confiar em alguém novo ou continuar sozinho? Para o vídeo 1 minutinho e me conta nos comentários o que te ajudou a decidir se aquela pessoa merecia sua confiança. A partir daquele dia, as coisas mudaram gradualmente entre Helena e Rafael. A tensão começou a diminuir. Helena começou a se abrir devagar, um passo de cada vez. Descobriu que gostava de cozinhar quando não estava sob pressão constante, quando podia experimentar receitas novas, quando havia ingredientes suficientes. Rafael sempre elogiava suas refeições com sinceridade genuína, e isso a fazia sentir valorizada de uma forma que ela nunca havia experimentado. Ele notava pequenas coisas que ninguém nunca havia notado antes. Quando ela trançava o cabelo de forma diferente, ele comentava que ficava bonito. Quando ela estava mais animada, ele perguntava o que havia acontecido de bom. Quando ela estava triste, ele respeitava seu silêncio, mas deixava claro que estava ali se ela quisesse conversar. Eram pequenos gestos, pequenas atenções, mas para Helena significavam o mundo inteiro. Eles começaram a compartilhar refeições no final do dia, sentando-se à mesa da cozinha quando o trabalho terminava. Conversavam sobre coisas simples. Sobre a fazenda, sobre o clima, sobre os animais, sobre planos para plantar novas árvores frutíferas no pomar. Conversas normais, cotidianas, mas que construíam uma ponte entre dois corações feridos. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda, assistindo ao pôr do sol pintar o céu de laranja e roxo, Rafael revelou algo que o assombrava há décadas. Meu pai batia em minha mãe, ele disse, a voz baixa e carregada de dor antiga que nunca havia sido curada. E eu era pequeno demais para protegê-la. Eu via tudo, ouvia os gritos dela, via os roxos no rosto dela que ela tentava esconder com maquiagem, mas eu não podia fazer nada. Era só uma criança. Quando te vi naquela praça, sendo humilhada daquele jeito, eu não podia deixar acontecer de novo. Não podia ser covarde de novo. Helena olhou para ele. Realmente olhou, vendo pela primeira vez o homem por trás da fachada fria e distante. Ele também era ferido. Também carregava culpa.
Também tinha cicatrizes invisíveis que doíam todos os dias. Você me salvou, ela disse baixinho, a voz cheia de emoção. Você não sabe o quanto eu te agradeço por isso. Eu não sei onde eu estaria agora se você não tivesse feito o que fez. Rafael desviou o olhar, claramente desconfortável com a gratidão, como se não soubesse lidar com ela. Eu não te salvei. Só te dei uma saída, uma oportunidade. O resto, tudo o resto, você fez sozinha. Você é mais forte do que imagina. Mas ele estava errado. Ele havia salvado ela. E aos poucos, sem perceber, ela também estava o salvando, trazendo luz para aquela fazenda que havia sido tão escura por tanto tempo. A conexão entre os dois crescia a cada dia que passava. Havia atração, sim, impossível negar. Um olhar que durava um pouco mais do que deveria. Um toque acidental ao passarem algo um para o outro que causava arrepios. Uma proximidade física quando trabalhavam juntos que fazia o coração disparar. Mas havia também respeito, admiração. Algo mais profundo e mais importante que qualquer desejo físico. Havia companheirismo, compreensão. A sensação de que, finalmente, haviam encontrado alguém que entendia a dor que carregavam. Até que uma tarde, durante uma tempestade forte que se aproximava rapidamente, tudo mudou de forma definitiva. As nuvens escuras avançavam no céu como um exército invasor. O vento soprava forte, fazendo as árvores se curvarem, e já dava para ouvir os trovões ao longe. Os dois estavam trabalhando juntos para proteger os animais, levando as galinhas para o galinheiro, colocando as vacas no estábulo, cobrindo os sacos de grãos que estavam secando no sol. Você devia entrar, Rafael gritou por cima do vento que ficava cada vez mais forte. Não vou te deixar sozinho, Helena gritou de volta, puxando uma lona pesada para cobrir os últimos sacos. Quando a chuva começou a cair, caiu com uma violência impressionante, como se o céu estivesse desabando. Gotas grossas, geladas como gelo, que encharcavam até os ossos em segundos. Os dois correram até o estábulo, que era o abrigo mais próximo, e se refugiaram ali, ofegantes, encharcados, cobertos de lama. Helena começou a rir. Pela primeira vez em muito, muito tempo, ela realmente riu. Uma risada genuína, livre, sem medo. Rafael olhou para ela, surpreso pela transformação, e então também sorriu. Era um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. O primeiro sorriso verdadeiro que ele dava desde que Luciana havia morrido. Seus olhares se encontraram, e o mundo pareceu parar. A chuva, o vento, os trovões, tudo desapareceu. Só existiam os dois, molhados, ofegantes, com os corações batendo rápido demais. Rafael deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Helena não recuou. Pelo contrário, ela também deu um passo. Ele ergueu a mão devagar, dando a ela tempo para recuar se quisesse, e gentilmente afastou uma mecha de cabelo molhado que estava colada no rosto dela. Você trouxe luz para minha vida, ele disse, a voz rouca de emoção. Eu não sabia que ainda era capaz de sentir isso. Achei que tinha morrido junto com ela naquele dia. Mas você me mostrou que ainda está tudo vivo aqui dentro. Helena sentiu o coração disparar de um jeito que era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. E você me mostrou que eu posso ser mais do que meu pai me fez acreditar. Que eu tenho valor. Que eu mereço ser tratada com respeito. Eles ficaram ali, parados, molhados e tremendo, mas não de frio. De algo muito maior, muito mais poderoso. Então, Rafael se inclinou devagar e a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, como se ele tivesse medo de machucá-la, de assustá-la. Mas Helena respondeu, e o beijo se aprofundou, carregado de tudo o que eles não conseguiam dizer com palavras. Anos de solidão, de dor, de esperança perdida, tudo se dissolveu naquele beijo. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael encostou a testa na dela, os olhos fechados, respirando fundo. Eu não mereço você. Não é sobre merecer, ela respondeu, as mãos tocando o rosto dele com uma gentileza que ele não recebia há anos. É sobre escolher. E eu te escolho. Todos os dias, eu te escolho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que é possível se apaixonar de verdade por alguém que te salvou? Ou será que é só gratidão que a gente confunde com amor? Pausa o vídeo e vai comentar sua opinião.
Quero saber o que você pensa sobre isso. A partir daquele dia, eles não se esconderam mais. O amor entre eles era óbvio, palpável, impossível de ignorar. Dona Marta sorria toda vez que os via juntos, murmurando algo sobre como era bom ver Rafael feliz de novo, sobre como Helena havia trazido vida de volta para aquela fazenda que estava morrendo de tristeza. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A fazenda, antes um lugar silencioso e melancólico, agora tinha risos, conversas, música quando Helena cantava enquanto cozinhava. Rafael voltou a sorrir com frequência. Seus olhos recuperaram aquele brilho que Dona Marta dizia que ele tinha quando era jovem. Mas a felicidade deles não passou despercebida por muito tempo. 3 meses depois daquele dia na praça, em uma tarde tranquila, quando Helena estava no pomar colhendo maçãs, Mário apareceu na fazenda. Ele estava bêbado, como sempre, cambaleando pelo caminho de terra, gritando o nome da filha. Helena, Helena, sua desgraçada, vem aqui! O sangue de Helena gelou. Ela largou a cesta de maçãs que tombou espalhando frutas pelo chão e correu em direção à casa. Rafael, que estava consertando uma cerca próxima, ouviu os gritos e largou tudo, correndo também. Quando Rafael chegou, Mário estava na frente da casa, berrando, segurando uma garrafa quebrada na mão. Vim buscar minha filha, ou você me paga mais 200 pesos. Afinal, ela ainda é minha propriedade. Rafael sentiu a raiva subir, quente e sufocante, como lava subindo por um vulcão prestes a explodir. Mas antes que ele pudesse responder, Helena apareceu na porta da casa. Ela estava pálida, tremendo, mas havia algo diferente em seus olhos. Determinação. Você nunca foi meu pai de verdade, ela disse, a voz tremendo, mas firme. Pais protegem seus filhos. Pais amam. Pais cuidam. Você só me machucou. Você só me usou. Você me vendeu como se eu fosse gado. Você não tem mais nenhum direito sobre mim. Mário deu uma risada cruel e cambaleante. Ah, é? Olha só, a inútil aprendeu a falar. E o que você vai fazer? Você não é nada sem mim. Sempre foi e sempre vai ser um lixo. Ele deu um passo à frente, tentando agarrar Helena com violência, mas Rafael foi mais rápido. Ele segurou o pulso de Mário com força, torcendo até ele soltar a garrafa quebrada que caiu no chão, e com um único soco certeiro, derrubou o homem no chão de terra. Você nunca mais vai tocar nela. Nunca mais. Saia da minha propriedade agora, antes que eu faça algo que vou me arrepender. Rafael chamou 2 funcionários que trabalhavam nos campos e estavam observando a cena de longe. Levem ele para fora da fazenda. Se ele tentar voltar, chamem as autoridades. Ele vai responder por agressão e ameaça. Mário, ainda tonto e sangrando do nariz, foi arrastado para fora da propriedade, berrando ameaças vazias que ninguém levou a sério. Isso não vai ficar assim, eu volto, ela é minha. Mas todos sabiam que eram apenas palavras de um homem derrotado e bêbado. Quando Mário finalmente sumiu de vista, Helena desabou. Não de medo, mas de alívio. Alívio tão intenso que suas pernas fraquejaram. Rafael a envolveu em seus braços imediatamente, segurando-a com força, como se quisesse protegê-la de tudo no mundo. Você está livre, ele disse, a voz embargada de emoção. Você está livre de verdade agora. Ele nunca mais vai te machucar. Helena ergueu o rosto molhado de lágrimas para olhá-lo, os olhos brilhando com uma mistura de alívio, amor e gratidão. Não, agora eu sou totalmente sua. Se você me quiser, se você me aceitar, eu sou sua, Rafael. Rafael a olhou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo inteiro. Eu sempre vou te querer. Desde o momento em que te vi naquela praça, algo dentro de mim acordou. Algo que eu achei que tinha morrido. E agora eu não consigo imaginar minha vida sem você. Eles se beijaram ali na frente da casa, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados e vermelhos. Era um novo começo. Era liberdade verdadeira. Era amor real. Cá entre nós, querido ouvinte. Você já precisou enfrentar alguém do seu passado que te machucou? Como foi ter que olhar na cara dessa pessoa e dizer que ela não tem mais poder sobre você? Deixa pausado e vai comentar, porque essa é uma das partes mais difíceis da vida. Semanas depois, durante um jantar íntimo à luz de velas que Rafael havia preparado como surpresa, com a comida favorita dela e flores do campo que ele mesmo colheu,
Rafael se ajoelhou diante de Helena com um anel simples de prata que havia pertencido à sua avó. Eu nunca pensei que seria capaz de amar de novo. Achei que meu coração tinha sido enterrado junto com Luciana. Mas você me mostrou que corações partidos podem se curar, que é possível recomeçar, que a vida pode ser boa de novo. Casa comigo. Me deixa cuidar de você para o resto da vida. Helena, chorando de felicidade, aceitou sem hesitar nem por um segundo. Sim, 1000 vezes sim. O casamento aconteceu 3 meses depois, na capela simples da vila. Dona Marta ajudou Helena a fazer um vestido branco lindo, costurado com tecido, comprado na cidade grande. As mesmas pessoas que assistiram à humilhação de Helena meses atrás, agora a viam radiante, linda, vestida de noiva, caminhando em direção a um homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mário tentou aparecer na porta da igreja, bêbado e berrando que ia impedir o casamento. Mas desta vez foram os próprios moradores da vila que o impediram. Eles, que antes apenas observaram em silêncio, agora tomaram uma posição. Formaram uma barreira humana. Não deixaram que ele passasse, e alguns homens o carregaram para fora, avisando que se ele tentasse voltar, chamariam as autoridades. A cerimônia foi linda, emocionante. Quando Rafael e Helena trocaram os votos, prometendo amor, respeito e cuidado um pelo outro em todas as circunstâncias, muitos na igreja choraram. Quando eles se beijaram como marido e mulher, todos se levantaram aplaudindo. Era uma vitória, era justiça, era amor vencendo o ódio. Mas você acha que finais felizes realmente existem? Ou a gente só aprende a lidar melhor com os problemas que a vida traz? Para o vídeo agora, e me conta nos comentários, você acredita em felizes para sempre ou acha que é só coisa de conto de fadas? A história poderia terminar aqui, mas tem mais. Muito mais. 1 ano depois do casamento, Helena estava grávida de seu primeiro filho. Seu ventre redondo era acariciado constantemente por Rafael, que não conseguia esconder a ansiedade e a felicidade. Desta vez seria diferente. Desta vez ele estaria lá, forte o suficiente para proteger quem amava. A fazenda, antes silenciosa e sombria, agora era cheia de vida. Risos ecoavam pelos campos. Música tocava na cozinha quando Helena cantava, enquanto preparava as refeições. Rafael construiu um ateliê de costura para ela, em um dos cômodos da casa, onde Helena criava vestidos lindos que vendia na vila, conquistando independência financeira e o respeito de toda a comunidade que antes a desprezava. As mulheres da vila começaram a encomendar vestidos, a pedir conselhos, a tratar Helena com admiração. Ela, que antes era chamada de inútil e feia, agora era conhecida como a costureira talentosa, a esposa amada, a mulher forte que sobreviveu ao inferno e construiu um paraíso. Uma tarde de domingo, enquanto estavam sentados na varanda observando o pôr do sol dourado pintar o céu, Rafael, com a mão pousada na barriga de Helena, sentindo os chutes do bebê, ele disse com a voz cheia de emoção: "Obrigado por me ensinar a viver de novo, por me mostrar que vale a pena ter esperança." Helena, com um sorriso cheio de amor e paz, que só quem passou pelo inferno e encontrou o paraíso pode dar, respondeu: "Obrigado por me mostrar que eu merecia ser amada, que eu sempre mereci." O bebê chutou forte, como se estivesse aprovando a conversa dos pais, e os dois riram aquele riso leve e feliz de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. A mulher que todos viram como descartável, que foi vendida como objeto, tornou-se o centro de um lar próspero e feliz. E o homem que se isolou na dor, que acreditou que nunca mais seria capaz de amar, encontrou redenção e propósito no amor. Provando que a coragem de intervir quando vemos injustiça e a capacidade de se abrir novamente para o amor depois de ter sido destruído, podem transformar 2 vidas completamente destroçadas em uma família inteira, em um futuro cheio de esperança. E sabe o que aconteceu com Mário? Ele foi encontrado meses depois pela polícia, envolvido em confusão em um bar da cidade vizinha. Foi preso por desacato e agressão. Passou um tempo na cadeia, e quando saiu, ninguém sabe para onde foi. Alguns dizem que ele foi embora da região, outros dizem que morreu de tanto beber. Mas Helena não se importava mais. Ela tinha fechado aquele capítulo da vida dela. O monstro não tinha mais poder sobre ela. A fazenda prosperou.
Rafael expandiu a produção, contratou mais funcionários, todos tratados com respeito e pagos justamente. Helena abriu uma pequena loja de costura na vila, ensinando outras mulheres a costurar, dando a elas a chance de ter independência financeira como ela teve. Quando o bebê nasceu, uma menina linda e saudável que eles chamaram de Maria, a alegria foi completa. Rafael chorou ao segurar a filha pela primeira vez, chorando pelos anos de dor, pela perda que carregou, mas também chorando de gratidão pela segunda chance que a vida lhe deu. Dona Marta se tornou a avó que Maria nunca teria tido de outra forma. Ela contava histórias para a menina, cantava cantigas antigas, ensinava receitas de família. A casa estava sempre cheia de risadas infantis, de correria, de vida pulsante. E todas as noites, antes de dormir, Helena e Rafael se abraçavam na cama e agradeciam em silêncio por terem encontrado um ao outro, por terem tido a coragem de confiar de novo, por terem escolhido o amor ao invés do medo. Porque, no final das contas, essa é uma história sobre escolhas. Rafael poderia ter passado direto naquela praça, fingindo que não viu nada, como tantos outros fizeram. Helena poderia ter desistido, poderia ter deixado o medo vencer, mas os dois escolheram diferente, e essa escolha mudou tudo.